Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 5. Hoje nós vamos pensar sobre esse tema aí, sem esperança. Espera aí, pastor, como assim sem esperança? Calma, meu irmão, calma. Nós vamos observar o último capítulo dessa série de pregações, desse livro que, na minha opinião, é o livro mais chocante de toda a Bíblia, talvez o livro mais pesado de toda a Bíblia, e que tem rasgado o nosso coração, tem falado conosco de maneira tão especial, de maneira tão fantástica, e hoje será o último capítulo dessa série de pregações, por um motivo óbvio. Lamentações tem 5 capítulos e hoje nós vamos meditar no capítulo 5. Então abra aí a sua Bíblia, Lamentações, capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, nós vamos fazer a leitura inicial. Diz assim: Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha, só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Síria a fim de conseguirmos o pão. Nossos pais pecaram e já não existe mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós e não há quem possa livrar-nos de suas mãos. Conseguimos pão arriscando as nossas vidas, enfrentando a espada no deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Obrigado, Deus, por esse livro de lamentações que o Senhor preservou e fez com que chegasse até nós, ó Deus, e que fala de maneira tão atual, de maneira tão forte aos nossos corações, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco uma vez mais pela exposição deste texto, ó Pai. Que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia como instrumento do Senhor, e que assim seja o Espírito Santo do Senhor vindo de encontro com o nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Lamentações, como eu já disse aqui, é um dos livros mais chocantes de toda a Bíblia, porque ele tem expressões extremamente pesadas. E eu quero fazer uma breve recapitulação aqui, de 1 minuto apenas, com você, do que nós já vimos até aqui. Olha só esse contexto. O profeta Jeremias foi o autor do livro de Lamentações, o mesmo que escreveu, obviamente, o livro de Jeremias. Isso se deu mais ou menos pelo ano de 586. Lamentações foi escrito logo depois de que Jerusalém foi conquistada pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. É preciso lembrar que durante quase 200 anos, aliás, mais do que isso, profetas foram levantados pelo Senhor, chamando o povo ao arrependimento, mas esse povo não quis ouvir os profetas que chamavam eles ao arrependimento. Eles queriam ouvir os líderes e os profetas que diriam: vocês serão prósperos, vocês serão vencedores, jamais Deus vai permitir que vocês sejam derrotados. Pois Deus disse: olha, vocês estão caminhando no mau caminho, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam voltar o seu coração para mim. Mas qual o povo quis escolher ouvir? Justamente aquele discurso mais fácil. Pois bem, como consequência que Deus mesmo já tinha dito que iria acontecer, não só pelo profeta Jeremias, mas por intermédio de outros profetas, Deus disse: olha, eu vou punir vocês, eu vou trazer o exército norte e vocês serão totalmente destruídos. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus destruiu Jerusalém por meio do exército babilônico do rei Nabucodonosor. Então, o que aconteceu é que agora o livro de Lamentações é um registro depois dessa destruição. É um registro de sentimentos, de emoções, de percepções, é um rasgar do coração diante de Deus. O que nós vimos no capítulo 1 é que eles são lembrados que Deus fala, ou no caso deles, que Deus falou. Deus disse exatamente o que iria acontecer. No capítulo 2 nós observamos a consequência do fato deles não terem ouvido a Deus. E aí vai descrevendo ali o que foi que aconteceu. No capítulo 3, o povo começa a olhar para Deus como Redentor, começa a observar Deus como Deus Pai misericordioso, e ali eles começam a deslumbrar a esperança que existe em Deus.
Mas aí no capítulo 4, eles começam a observar a idolatria do coração deles. É justamente no capítulo 4 que é mostrado qual é o motivo principal de toda essa desgraça, para usar a palavra que o texto mesmo usou, de toda essa destruição. O motivo é porque o povo não ouviu os profetas do Senhor e confiou nos seus líderes, sejam religiosos, sejam cívicos, confiou nos homens. E por causa disso, por confiarem na força dos homens, eles foram destruídos. E agora nós chegamos no capítulo 5, e o que nós observamos aqui é a constatação de algumas esperanças frustradas. Por isso o título dessa pregação, Sem Esperança. A primeira coisa que nós vimos, a primeira coisa que o texto nos mostra, é que o povo percebe que não existe esperança na nossa capacidade. Ou seja, em primeiro lugar, sem esperança em nossa capacidade. Olha só a constatação que é feita do verso 1 até o verso 10, na verdade, mas eu quero ler com você até o verso 5. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Ele está recorrendo a Deus. Deus, lembra de nós. A sensação que esse povo tinha depois da completa destruição é que Deus havia se esquecido deles. Olha e vê a nossa desgraça, nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros, somos órfãos de pai, nossas mães são viúvas, temos que comprar água que bebemos, nossa lenha, não conseguimos pagando, aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. A constatação dessa poesia, a constatação desses escritos, dessas palavras aqui, é o seguinte: Deus, nós admitimos, não existe esperança na nossa própria força, não existe esperança na nossa capacidade de resolver o problema. Por isso, Deus, lembre-se de nós, lembre-se de nós. Por favor, Deus, olha mais uma vez para nós com um olhar de compaixão, olha mais uma vez para nós com um olhar de amor, porque Deus, nós admitimos, nós tomamos o caminho errado, nós tomamos o caminho incerto, e o que tem acontecido é que agora não existe esperança nenhuma, não existe expectativa nenhuma, não existe forma nenhuma de sair dessa situação. Então, por favor, lembre-se de nós. Sabe, essa é uma constatação que eu e você precisamos fazer diante da dor, diante dos dias maus, diante do desespero, do caos e da destruição. Não existe esperança em nós mesmos. Às vezes Deus, como é o caso aqui, traz a destruição para nos despertar da nossa incapacidade e da nossa necessidade de dependência de Deus. O problema, meu irmão, é que na nossa vida, muitas vezes, nós só percebemos isso realmente quando as coisas vão por água abaixo. Um bom exemplo de não fazer isso só quando as coisas vão por água abaixo, é o exemplo, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam diante do próprio Nabucodonosor, anos depois desse acontecimento, levados para o exílio por lá. E Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, incentivado pelos seus líderes. E era necessário que toda vez que cantasse, tocasse as músicas, tocasse os instrumentos, as pessoas adorassem então aquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego negaram-se em fazer isso. E mesmo eles sendo um dos melhores profissionais que o rei tinha naquele momento, eles não fizeram. Então o rei mandou chamar os três e disse: olha, eu fiquei sabendo que vocês não estão adorando como está no decreto. Por que vocês não estão fazendo isso? Eles disseram: nós não estamos fazendo isso porque nós não fazemos isso, nós adoramos só o nosso Senhor Deus. Nabucodonosor fica enfurecido, então manda dizer para ele o seguinte: olha, vocês vão ter mais uma chance. Eu vou acender, eu vou mandar tocar a trombeta, e vocês terão que ajoelhar e vocês terão que adorar. E se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha e vou mandar acender 7 vezes mais forte para que vocês de fato sejam queimados. Sabe qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você pode nos lançar na fornalha, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos adorar o nosso Deus, quer Ele nos livre, quer Ele não nos livre. Sabe, essa deve ser a minha e a sua postura diante da dificuldade, diante da adversidade, diante da situação inusitada. Mas é verdade,
Poucos de nós têm a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. A maioria de nós tem a atitude do povo de Israel, destruído por Nabucodonosor. É como a gente diz: agora eu já tentei de tudo, é só com Deus. Você já ouviu essa frase? Diversas vezes, né? Eu já fiz de tudo, agora é só Deus. Como se antes não fosse Deus, como se antes Deus não participasse do mundo, como se antes Deus não fosse rei. Pois bem, agora que foi tudo destruído, finalmente o meu e o seu coração, assim como o povo de Israel, levantou os seus olhos para o Senhor e disse: Senhor, lembre-se de mim. Não há mais esperança, não há mais força, não há mais nada que nós possamos fazer. Nós estamos completamente destruídos, nossas forças se foram e nós precisamos do Senhor. Essa é a primeira constatação que eu e você temos que fazer diante da calamidade. A segunda constatação que esse texto nos mostra é o seguinte: segundo lugar, sem esperança na nossa capacidade. Segundo lugar, sem esperança em nossa liderança. Se você voltar para o capítulo 4, você vai ver que o texto apresenta que o grande problema é que eles confiaram nos líderes, sejam cívicos, no caso lá era o rei, sejam religiosos, os profetas e os sacerdotes, que tinham as boas palavras, que enganavam o povo com aquilo que eles queriam ouvir, porque eles confiavam nos líderes, confiavam nos seus homens, e não em Deus como seu supremo líder. Eles foram penalizados, eles foram destruídos, não por falta de aviso. Deus avisou, assim como está me avisando e te avisando. Mas agora, só depois da destruição, só depois do caos completo, como diz um velho ditado, só depois do leite derramado, é que eles começaram a constatar: olha só, confiamos nas pessoas erradas. Olha só o que diz o verso 12: os líderes foram pendurados por suas mãos, os idosos não se mostram nenhum respeito, os jovens trabalham nos moinhos e os meninos cambaleiam sobre o fardo da lenha. Verso 14, está aí projetado para você. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música, dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos, a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado. Não existe, meu irmão, existe uma tendência no nosso coração, preste atenção nisso, existe uma tendência no nosso coração de sempre ter um líder como salvador. Filósofos já falaram sobre isso, um líder cívico, um líder humano como redentor. Nós acreditamos que vai surgir uma pessoa no meio da nossa sociedade, irá nos conduzir para um processo de redenção, irá nos conduzir para uma sociedade perfeita. Durante a história, muitos homens se levantaram com esse propósito. Sabe o que aconteceu? Destruição, caos, frustração. Sabe por quê? Porque toda vez que nós confiamos nos homens, como Ele sendo o nosso Redentor, como Ele sendo aquele que vai nos salvar da condição que nós vivemos, nós nos decepcionamos, porque o homem é mau, o homem é o seu coração envolto de trevas, e em algum momento ele vai agir conforme o seu coração. Nós estamos falando aqui no caso de Lamentações, de profetas, de sacerdotes, de homens chamados e vocacionados por Deus para exercer essa função. E o que eles fizeram? Disseram o que o povo queria ouvir: vocês vão vencer. Você acha que Deus vai deixar Nabucodonosor destruir Jerusalém? Não, nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, o nosso sangue é azul, para usar uma expressão mais nova, aliás já é antiga também, nós somos alguém separado por Deus, especial de alguma forma. Oh, lê do engano, lê do engano. Se nós temos Deus como nosso rei, se nós temos Deus como aquele que governa sobre todas as coisas, sobretudo sobre as nossas vidas, meu irmão, ouça a voz de Deus, confie em Deus como seu Redentor, confie em Deus como seu Salvador. O único que intermedia essa relação de salvífica é Jesus Cristo.
É o Deus que se fez homem, que morreu na cruz, que venceu a morte e nos religou ao Pai. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é o único Salvador. No entanto, nós levantamos outros salvadores nas nossas vidas. Por quê? Por idolatria. Ou muitas vezes porque projetamos naqueles líderes a nossa própria vontade. Então, se o líder diz o que eu quero ouvir, eu sigo ele. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, como tenho feito quando a gente aborda essa questão da liderança. Não estou falando de nenhum líder atual. Eu estou falando de todos os líderes atuais e que já existiram. O nosso Salvador é Jesus Cristo, não há outro. Quem vai redimir e restaurar essa terra é Jesus Cristo e não há outro. Não serão homens. Ouça a voz de Deus. Pastor, mas como que eu ouço a voz de Deus? Não é através dos homens? Sim, tantas vezes como você, espero, está fazendo agora. Porque é lógico, o desejo do meu coração é expor a palavra de Deus para você. Mas à medida que o que eu falo não condiz com a palavra de Deus, pare de me ouvir. Não ouça, assim como não ouça outros pregadores ou outros pseudo-salvadores, falsos salvadores. Apenas Jesus é o nosso Salvador. Esse povo agora, depois da destruição, depois do caos completo, depois da desolação, agora que eles perderam completamente a esperança em si mesmos, eles constatam que também perderam a esperança em seus líderes. Sabe por quê? Nesse caso aqui eles nem estavam vivos mais, eles foram enforcados. Os mais velhos já não estavam mais à porta da cidade, que eram líderes naquele momento. Não havia mais a quem orientar. Sabe por quê? Todos foram destruídos. Sabe, meu irmão, uma das coisas mais difíceis que se tem é confiar em Deus e ouvir a voz de Deus. Porque nós ouvimos muitas coisas entre nós e Deus. É igreja, são pastores, são instituições, são homens, são mulheres que vão se levantando como pseudos arautos de Deus, como pessoas que se sentem a voz profética, como é uma expressão famosa hoje, e muitas vezes esses não estão dizendo o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter só Jesus Cristo como nosso Salvador. Foi Ele quem intermediou a nossa relação de salvação. Os líderes já se foram, e aqui é claro em dizer o seguinte: esse foi o nosso pecado. Isso é forte, meu irmão. Esse foi o nosso pecado. Verso 16: a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. É por esse motivo, verso 17: o nosso coração desfalece, os nossos olhos perdem o brilho, tudo porque o monte de Sião está deserto, os chacais perambulam por ele. Não tem mais sacerdote, não tem mais profeta, não tem mais quem direcione o povo, acabou tudo. Os líderes em quem eles confiavam foram mortos ou fugiram. Não há mais quem direcione. Os homens em quem eles achavam que iriam ser os seus salvadores, acabou-se. Porque apenas Deus é eterno, apenas a sua palavra é eterna, apenas a sua orientação de fato vai se cumprir. Moody, ele diz o seguinte: os anciões abandonaram todas as reuniões sociais e de negócios, enquanto os jovens deixaram de cantar e tocar. A alegria se transformou em lamento. A única coroa é a da desgraça pelos pecados cometidos. Caiu doente o nosso coração. A coragem e a visão desfalecem, porque o lugar do santuário está desolado, tomado pelos animais selvagens. Acabou-se. Meu irmão, eu não entendo como que a gente não aprende na história. Quantos salvadores surgiram ao longo da nossa história? Quantos homens, líderes cívicos e religiosos, líderes de toda espécie, de toda ordem, levantaram-se como agora: eu tenho a solução do mundo, eu tenho a salvação para a sua vida, eu tenho o caminho de redenção para a sua família. Quantos têm se levantado e quantos de nós têm ouvido esses discursos, porque são discursos agradáveis, são discursos que atendem o nosso coração.
Mas eu quero que você aprenda com esse povo aqui, meu irmão. Eles não ouviram ao Senhor, eles foram destruídos, e só depois da destruição é que eles perceberam que ouviram a pessoa errada. Isso me faz lembrar também da história que Jesus conta do jovem rico e Lázaro. É interessante que morrem os dois, Lázaro está no seio de Abraão, a representatividade do Pai, e o jovem rico está do outro lado do abismo, que é o inferno. E é interessante que nesse diálogo, em determinado momento, o jovem rico diz assim: Senhor, permita que eu volte para falar com os meus irmãos. Sabe o que pai Abraão responde? Eles já têm a lei e os profetas. Eles já têm a minha palavra já está sendo anunciada. É como se Deus estivesse dizendo para o jovem rico o seguinte: olha, eles precisam ouvir a minha voz e não a sua. Não adianta você voltar lá depois de morto e contar para eles o que está acontecendo, porque não é isso que vai salvar eles. O que vai salvar eles é eles ouvirem a minha voz, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Salvador. Para o jovem rico foi tarde demais, ele não podia mais voltar. Agora o que ele sabia já não fazia diferença mais. Como eu disse na nossa última reflexão, para mim o livro de Lamentações é uma espécie de amostra grátis do inferno. É para você ter uma percepção do que é não ouvir a Deus. É para você ter uma percepção, o que vai acontecer caso você não ouça o Senhor. Qual é o nível de sofrimento que você vai ter. Isso aqui, meu irmão, acredite, não é 1% do que exatamente vai acontecer, mas já é terrível o suficiente para chocar os nossos corações. Por isso, ouça a Deus e não entregue o seu coração numa pseudo-salvação de qualquer líder que seja, de qualquer instituição que seja, em qualquer momento da história que seja um líder cívico, seja um líder religioso. Em terceiro e último lugar, esse povo clama ao Senhor sem muita confiança, diferente do texto que nós lemos aqui no início desse culto de Hebreus, que diz que nós devemos procurar o trono da graça com confiança. Esse povo aqui já não está tão confiante assim mais, se Deus está ouvindo eles. Afinal de contas, caiu a ideia de que agora eles não podem, ou acham que não podem ser ouvidos mais pelo Senhor. Afinal de contas, eles rejeitaram a voz do Senhor por tanto tempo. Será que Deus está me ouvindo? Olha o que diz o verso 19, diz assim: Tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Eles fazem uma declaração de quem é Deus. Deus, nós entendemos que é o Senhor quem é rei. Oh Deus, nós percebemos que o rei que nós temos aqui, o líder que nos conduz aqui, ele é temporário, ele não é eterno. Mas o Senhor não, Deus, o Senhor é de geração em geração. O teu trono não se desfaz, o teu trono é eterno. Senhor, tu que reinas para sempre. Olha só como parece um filho que está querendo pedir alguma coisa para o pai e chega meio sem graça e já vai elogiando. É como um filho chegando para uma mãe dizendo assim: mãe, você está bonita hoje, né? Mãe, você é sempre bonitona, hein? É como se ele estivesse agora caindo a ficha e dizendo assim: Deus, o Senhor que é rei, né? É o Senhor que reina sempre, é o Senhor quem sempre reinou. Aí eles fazem algumas perguntas, olha só: por que motivo então te esqueceria de nós? Essa era a sensação que eles tinham: Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus não se importa mais conosco. Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Aqui, meu irmão, nós estamos falando de um período inferior a 5, 10 anos no máximo. Mas para eles já era uma eternidade. Deus, por que tem tanto tempo que o Senhor está deixando a gente sofrer assim? E aí eles fazem o pedido, que é o pedido que eu e você podemos fazer: restaura-nos, Senhor, para Ti. Restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os seus de antigamente. Oh Deus, volta a gente para aquela condição que a gente tinha. Volta a gente para aquela condição onde a gente podia Te adorar.
Volta, Deus, porque é como se estivesse falando, eu vou obedecer agora. Sabe, eu não vou fazer isso de novo. Meu irmão, a única lembrança que me vem aqui, a única imagem que me vem aqui, para ilustrar bem esse texto, é a imagem justamente de um filho desobedecendo o seu pai ou a sua mãe, e ele agora volta e diz assim: pai, por favor, deixa, eu não vou fazer de novo não. Pai, por favor, vai, eu não vou fazer de novo. Me tira do castigo, Deus, por favor. Eu prometo, eu não vou mais. Nós esquecemos que Deus disciplina os nossos erros, nós esquecemos que, como um bom pai, Ele nos aponta o caminho e Ele confronta o nosso coração pecaminoso. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer, meu irmão, é que Deus não se esquece de nós, é que Deus não nos abandona, é que Deus não nos deixa. Ele bate sim nos seus filhos, Ele disciplina sim os seus filhos, mas até isso é sinal da graça e do amor dEle, porque na verdade é um chamado de Deus ao arrependimento. Quando a gente vai lá para o texto de Isaías 49, um profeta que já tinha profetizado, um dos que Deus tinha levantado para dizer, para arrepender o povo, chamando o povo ao arrependimento, ele diz o seguinte, olha só, Isaías 49, 14 a 16, está aí para você ver. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Essa é a percepção do povo diante da disciplina de Deus. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será que uma mãe pode esquecer de um filho? Será que uma mãe pode perder o amor pelo seu filho? Será que uma mãe pode perder o amor por aquela criatura que foi gerada dentro dela? No livro de Lamentações, no capítulo 2, no capítulo 4, nós vemos que isso pode acontecer. Mães podem sim esquecer os seus filhos. Mas olha só o que diz o verso 16: embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Ainda, para trazer uma versão mais conhecida, ainda que uma mãe possa esquecer do filho, o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara por inteiro e por completo. Por quê? Porque estamos gravados neles, estamos firmes em suas mãos, e ainda que nós de vez em quando precisemos de uma boa surra, precisamos de uma boa disciplina, Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de que somos os seus filhos, porque Ele nos fez filho. E isso renova a nossa esperança, meu irmão. É isso que permitiu esse povo aqui, mesmo diante da destruição, mesmo diante da constatação de que eles erraram, mesmo diante da constatação de que eles confiaram neles, mesmo diante da constatação de que eles confiaram nos líderes, mesmo diante da constatação que eles não ouviram o Senhor por mais de 200 anos, eles agora dizem: Senhor, renova, renova. Mas olha só como esse livro de Lamentações termina. Ele diz assim, verso 22: a não ser que já não tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. É muito interessante que o livro de Lamentações termine assim. É o povo lamentando, é o povo clamando ao Senhor, é o povo constatando os seus erros. E assim, terminou. Esse é o último versículo do último capítulo de Lamentações, que deixa meio que uma dúvida. Senhor, renova a nossa condição, a não ser que o Senhor tenha ficado irado demais conosco para isso. É como se Ele estivesse dizendo isso. Aqui, meu irmão, a constatação que eu faço é que esse verso termina assim para nos deixar um aviso claro. Há pessoas em que a ira de Deus não terá limite. Há pessoas em que experimentarão dessa ira sem limite de Deus. Essas pessoas estarão desfrutando, se a gente pode usar essa palavra, mas vivendo na condição de eternamente disciplinados por Deus.
Essas pessoas estarão, segundo o Apocalipse, no lago de enxofre, que será por séculos e séculos, que durará por toda a eternidade. Essas pessoas só experimentarão por toda a eternidade uma coisa: a ira de Deus. Parece que o povo de Israel tinha essa consciência, e eles estão pensando: será que chegou a nossa vez? Será que é isso? Não ouvimos ao Senhor, então o que resta para nós é só a ira? Será que é isso, Deus? Eles diziam: Senhor, renova-nos, Senhor, nos volta a ter esperança, Senhor, tira-nos dessa condição. Mas ficava a pergunta: será que Deus vai derramar somente a ira dele sobre nós? É isso? Aquilo que já foi dito anos antes, será que é isso que nos resta? Felizmente para esse povo não. E por que eles não sabiam disso? Porque eles não ouviram o profeta Jeremias. O próprio profeta Jeremias já tinha dito que viria destruição e que esse exílio, eles seriam conduzidos para a Babilônia e que lá eles permaneceriam por 70 anos. Foi exatamente o tempo em que eles ficaram na Babilônia, até voltarem depois com Esdras, Neemias, e aí são outros textos que a gente pode ver. Então Deus ainda não estava completamente irado e não derramou a sua ira eterna sobre esse povo, assim como Ele não fez sobre mim e sobre você, meu irmão. Romanos 9 diz isso, diz que Deus está suportando os vasos de desonra, justamente para que se desperte os vasos de misericórdia. Essa é a chance que eu e você temos de arrepender dos nossos pecados, parar de ouvir ou o nosso desejo, ou líderes, ou outras coisas, e começar a ouvir ao Senhor. Essa é a nossa oportunidade de voltarmos o nosso coração, de convergir a nossa mente, de converter o nosso coração completamente na direção do Senhor. Arrependa-se do seu pecado. O que fazer então? O que fazer? Em primeiro lugar, não confie em sua própria capacidade. Não confie. Não é possível. Se tem uma coisa que o livro de Lamentações nos ensina, é que confiar em nós mesmos para nos salvarmos, para nos redimirmos, para nos tirar dessa condição de trevas, é bobagem. É bobagem. A única coisa que nós vamos ter como consequência disso é a ira de Deus. Não confie em você, meu irmão. Eu quero dar 3 nãos, 3 negativas para depois dar 3 afirmativas. Não confie na capacidade de redenção, de salvação dos líderes cívicos ou religiosos. Sabe, meu irmão, hoje nós vivemos uma idolatria da liderança. Nós vivemos uma idolatria em torno de líderes religiosos, que é nojento de ver. Nojento de ver. Fulano está vindo aí. É como se Deus estivesse chegando. E nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos qual é a voz que nós temos que ouvir. Ah, pastor, ora por mim, porque se você não orar por mim, eu não vou ser curado. Não, meu irmão, quem cura é Deus. Sim, um pastor pode orar por você e você ser curado. Ele é apenas um instrumento da vontade soberana, do poder gracioso de Deus. Assim como qualquer outra pessoa, independente de ser pastor, independente de ser um líder religioso, pode ser esse instrumento. O instrumento é tão pouco importante que certa vez Deus falou através de uma mula. O profeta não queria falar, então Deus falou através da mula. Para você entender quem é que fala e quem é que é instrumento. Terceiro lugar, não deixe de confiar em Deus um dia que seja. Não deixe a dúvida do seu coração ser preenchida por uma desconfiança de Deus. Será que Deus ama mesmo? Será que Ele é misericordioso mesmo? Ah, mas vai que Deus não quer me salvar. Meu irmão, Deus se fez homem, Deus rasgou os céus, Deus invadiu a história para mostrar como Ele te ama. Deus ressuscitou dos mortos, venceu a morte, garantiu lugares na moradas eternas, para mostrar como Ele te ama. Que dúvida pode permear o meu e o seu coração diante dessa atitude graciosa, amorosa de Deus, por meio de Cristo Jesus?
3 negativas, agora 3 afirmativas. Quarto, coloque seu caminho inteiramente ao Senhor. Ouça a sua voz e a siga. O problema, às vezes, é que a gente até está ouvindo a voz de Deus, mas nós não estamos seguindo. Não, pastor, eu estou ouvindo umas pessoas aí fera, eu estou lendo a Bíblia todo dia, nossa, meu entendimento assim, ó, você não está entendendo, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu compreendi tudo. Mas você está dando os passos nessa direção? Então, pastor, dar os passos já é um negócio mais difícil, sabe? Seguir esse negócio assim, não é fácil não, viu? Eu vou ser sincero, eu não estou dando conta não. Então não adianta. O negócio não é só ouvir, mas o negócio é seguir. Ouvir, só ouvir não adianta, é preciso seguir a voz. Quinto lugar, coloque sua esperança de vitória final apenas sobre Deus e nunca, nunca sobre os homens. Coloca sua esperança de vitória apenas sobre Deus. Meu irmão, em algum momento da história, homens confiaram em outros homens como Hitler, como Stalin e como tantos outros que destruíram parte da humanidade. Eles acharam que esses homens eram salvadores. Eles olhavam para esses homens como redentores. Mas eles não eram. Por quê? Porque só Jesus é o Salvador. Confie, tenha esperança de vitória final no Senhor. Sabe, é isso que o livro todo da Bíblia nos apresenta, uma história progressiva de salvação, que teve o seu ápice visível na vinda de Cristo Jesus. Ele se mostrou para nós, Ele disse: eu vou salvar vocês, aliás, eu salvei vocês. E o que a continuidade da história nos mostra, é que Ele virá novamente, e quando Ele vir novamente, vai ser a última e definitiva vez, vai ser o último ato da história, aonde Ele vai destruir, lançar sua ira sobre todos aqueles que rejeitaram a sua voz, e vai trazer para si todos aqueles que a ouviram. Esse é o nosso Deus, essa é a vitória final que nos é prometida, essa é a vitória que nós aguardamos. Essa é a redenção e a restauração final. Vai vir dele, só dele. Não é homem quem vai fazer isso, não é igreja quem vai fazer isso, não é instituição quem vai fazer isso, é Deus, somente Deus. Confie nele. Sexto, saiba que o seu Deus jamais te abandonará. O amor dele, hoje nós estamos no Dia das Mães, e uma das coisas mais lindas que você pode perceber nesse mundo é o amor de uma mãe para com o filho. É algo extraordinário, é algo espetacular. Esse é um amor que comove a qualquer coração. Muitos de nós chegam a dizer que esse amor é o verdadeiro amor, mas a verdade é que ele não é. A verdade é que, como nós vimos em Lamentações, mães podem sim abandonar os seus filhos. Como fazem? E infelizmente existem algumas histórias sobre isso. Mas o amor de Deus é maior, supera o amor de mãe. Pastor, mas como é que você fala um negócio desse no Dia das Mães? Meu irmão, é a verdade. Eu não estou dizendo que você mãe não ama o seu filho. Você ama, e eu espero que ame da forma mais pura e singela que for possível. Mas o que eu quero dizer é que esse amor que você sente pelo seu filho, ele é inferior. O amor de Deus por você é ainda superior a esse amor de mãe. O amor de Deus por você supera muitas vezes esse amor. E ainda que uma mãe possa abandonar um filho ou esquecer de um filho, o Senhor jamais abandonará os seus filhos. O Senhor jamais esquecerá dos seus filhos. O Senhor os faz perseverar até o fim, a vitória eterna. Esse é o amor de Deus. O amor superior a todo e qualquer amor que nós conhecemos.
Eu quero ler uma última frase. Ela diz o seguinte: Lamentações certamente é o livro mais chocante de toda a Bíblia. A lição mais valiosa que podemos aprender aqui é que jamais podemos ser guiados por outra voz que não seja a do Senhor. Deus está nos chamando para Ele, portanto, aquele que tem ouvidos, ouça. Sabe, meu irmão, durante todas essas semanas que nós meditamos nesse livro, que eu tenho certeza, às vezes pode ter chocado o seu coração, pode ter te desafiado, tem uma coisa preciosa que ele ensina para nós: a importância de ouvirmos a Deus, a importância de ouvirmos somente a Deus, e a consequência de não ouvirmos Ele. Isso está muito claro nesse texto todo. Se tem uma coisa que você precisa aprender em toda essa série de pregações, é isso. Está muito claro, Deus dizendo: ouça a minha voz, arrependa-se dos seus pecados, corra para os meus braços, porque o braço de Deus é um braço de amor, e Ele vai acolher a todos que vier com Ele com o coração quebrantado. Mas Ele também deixa claro que aqueles que rejeitarem essa voz, aqueles que não ouvirem, aqueles que negligenciarem essa voz, experimentarão sim da ira do Senhor. Arrependa-se e desfrute do amor de Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Pai. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Deus, e pedimos ao Senhor: desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, que o Senhor possa tirar a sujeira do nosso ouvido, ao ponto de podermos ouvir ao Senhor. Mas não só ouvir, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo nos guie nos Teus passos, para que a gente possa de fato ouvir e seguir a Tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos adverte, o Senhor nos chama, e isso tudo é graça e misericórdia do Senhor. O Senhor não tinha por que fazer isso, mas porque o Senhor nos ama, o Senhor nos chama ao arrependimento. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e continua nos chamando todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, dizendo: arrependa-se, 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 corra para os meus braços. Então que Teu Espírito Santo nos impulsione nessa direção nessa noite, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém e amém.